Se você está pensando em entrar no mundo Linux, provavelmente já caiu na dúvida qual distribuição eu escolho, e aí começa uma certa bagunça, porque tem Ubuntu, Mint, Fedora, Debian, PopOS, Zorin, é nome demais, e muita gente defendendo a sua distribuição Linux como se fosse um time de futebol, defendendo com unhas e dentes, porque é melhor em todos os cenários, porque ela é muito boa, porque ela é muito bonita, mas afinal de contas, qual distribuição que é melhor? Tem uma melhor? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 distros Linux mais populares e para que cada uma serve. Assim você pode escolher a sua distro Linux e pode começar nesse mundo novo. Em primeiro lugar, com certeza, fica o Ubuntu. O Ubuntu é o padrão ouro para iniciantes. O Ubuntu é a porta de entrada mais comum para quem vem do Windows. Ele é estável, ele é muito fácil de instalar e reconhece praticamente qualquer hardware. E domina a maior parte da comunidade Linux, além de dominar os servidores. Então quem já vai entrar no mundo da programação já pode se acostumar com os comandos do terminal, os mesmos que você vai usar, muito provavelmente, no seu servidor. Então, é uma compatibilidade muito boa. Para quem serve o Ubuntu? Bom, eu diria que o Ubuntu basicamente serve para qualquer caso, mas a gente não pode ser tão generalista assim, a gente tem que especificar um pouco. Então, eu diria que o Ubuntu ele serve muito bem para iniciantes, para quem busca estabilidade, isso é, para escritórios, para computadores escolares, quem quer instalar programas de forma simples, chegar ali como se fosse um Android, na loja de aplicativos, clicar em instalar. Ele roda em hardwares modestos, como em hardwares muito robustos. Ele realmente se encaixa muito bem em praticamente qualquer computador moderno. E um dos seus grandes pontos fortes é que tem tutorial para tudo. Como é a distro mais usada do mundo, tem basicamente material para qualquer problema que você encontrar nela. Tem vídeos no YouTube, documentações, Reddit e por aí vai. Ela é realmente muito grande. É o filho do Debian que mais deu certo no mundo Linux. É o filho que se tornou maior que o pai. Acredito que o único ponto que realmente possa pecar um pouco do Ubuntu, e por isso surgem outras distros, seja o seu consumo de memória, que realmente é um pouco elevado, podia ser um pouco melhor. Além disso, o GNOME, ele pesa um pouquinho nos computadores mais fracos. Então isso realmente pode ser um gargalo se o seu computador realmente for antigo. Mas para isso temos outras distribuições que eu vou falar nesse vídeo. Em segundo lugar, fica o Linux Mint, o Linux mais fácil de todos, na minha opinião. Se o Ubuntu é bom para iniciantes, o Linux Mint é melhor ainda. Ele realmente tem uma interface muito bacana e simples ao mesmo tempo. Ele usa o Cinnamon, que se parece um pouco com o Windows. Menu iniciar, barra embaixo, ícone simples. E para quem que ele serve? Eu diria que ele serve quem quer ter uma migração mais tranquila do Windows para o Linux, sem sentir tanto esse baque, principalmente na parte da interface. Ele já vem com tudo pronto e funcionando. Embora alguns dos seus pacotes sejam mais defasados, ele tende a usar versões mais estáveis, então realmente ele é mais estável ainda nesses termos do que o Ubuntu. Além disso, como o Ubuntu, o seu pai, ele tem bastante documentação na internet. Não tanto quanto ele, mas ainda assim bastante o suficiente para você resolver basicamente qualquer problema que você tiver nele. Acredito que o único ponto que pode ser negativo no Mint seja a questão da sua interface. A sua interface é um pouco mais simples, é um pouco mais pobre. Em compensação, é um pouco mais também performática. E ele não traz muitas novidades. Então, se você quer softwares realmente muito atualizados, talvez o Mint não seja a melhor opção. Em terceiro lugar, o Linux que eu uso para trabalhar hoje e eu acho o melhor em vários cenários, o PopOS. Ele realmente é muito bom, tem uma interface muito interessante, muito moderna, muito polida. A empresa que está por trás dele é a System76, que faz um trabalho excelente, realmente muito bom, principalmente na parte de jogos. Ele é um Linux que tem um foco maior em jogos. Então, os jogos que você vê no Proton Project, por exemplo, eles rodam muito bem no PopOS. Eu diria que para jogos é a primeira ou a segunda distribuição Linux preferida da comunidade. Então, realmente, ele é muito bom. Eu acho ele muito bom para programadores também. Ele se dá muito bem com drivers NVIDIA. Então, ele extrai muito desempenho da sua placa de vídeo. Para isso, ele é excelente. Acredito que os únicos dois pontos fracos dele sejam o seu peso, ele é uma distro um pouco pesada, e a dependência do Ubuntu, então ele depende um pouco do Ubuntu para poder lançar suas versões. Tirando isso, realmente é um Linux excelente, você não vai encontrar problemas nele. Em quarto lugar, o pai de vários desses da lista, o Debian. Ele é basicamente o rei da estabilidade. O Debian já é um Linux mais antigo, ele foi lançado no começo dos anos 90, mas ele é responsável pela maior parte das distros, ele deu origem ao Ubuntu, ao Mint, ao PopOS, entre outros, e ele serve muito para quem busca uma estabilidade acima de tudo. As versões dele saem cada 2 ou 3 anos, então ele foca muito, muito na estabilidade. Quem busca, geralmente, o Debian? Quem quer montar o seu próprio Linux, mas não quer ir para o Arch, geralmente. O pessoal busca o Debian ali porque ele é muito estável, ele é um pouco mais simples que os demais, mas você pode ir encaixando pacotes ali e montar o seu próprio Linux. Então, realmente, o Debian precisa ganhar essa posição de destaque, porque ele é muito valorizado e ele é mantido já há cerca de 30 anos no mercado.
Acho que o único ponto que realmente podemos chamar atenção em questão de pontos negativos do Debian seja a questão da sua simplicidade de uso, que não é tão simples assim. Ele não é tão fácil de usar quanto o Ubuntu ou o Mint, então iniciantes podem sentir ali uma certa dificuldade para começar. Não é um Linux interessante para você sair direto do Windows. Prefira Mint ou Ubuntu ou até mesmo Pop! OS para sair do Windows. Em quinto lugar, o Linux mais moderno e inovador de todos, o Fedora. Ele é basicamente um laboratório de testes da Red Hat. Tudo que a Red Hat testa e usa nos seus servidores primeiro aparece aqui. Então o Fedora tem muitas versões, é atualizado com uma frequência muito alta e realmente cada semana você pode ver uma atualização do Fedora às vezes. Geralmente quem usa ele são desenvolvedores que têm um foco ali principalmente na parte de segurança. Quem gosta de tecnologia nova primeiro, quer testar primeiro, porque tudo que é feito no Fedora sobe para os outros sistemas da Red Hat. Então, realmente, ele é muito atualizado e ele é estável, ainda assim, embora seja muito atualizado. E justamente nessa questão da atualização mora o seu ponto fraco, a questão da pouca vida útil do sistema. Ele basicamente tem se atualizado com uma frequência muito maior do que os outros Linux. Enquanto o Ubuntu está na versão 20 alguma coisa, o Fedora está quase na 50. Em sexto lugar, o Manjaro. É basicamente um Arch Linux, só que mais acessível para o público. Então, o que o pessoal fez aqui? Pegou o Arch Linux, que é realmente um Linux mais avançado, e deixou ele mais acessível. Então você pode customizar o seu Linux da forma que você quiser, sem ter aquela camada de complexidade toda do Arch. Então ali os usuários intermediários do Linux já podem facilmente fazer a sua configuração e ter o seu próprio Linux. Porém, toda essa vantagem traz para ele o ponto da questão da estabilidade, que não é tão bom quanto um Ubuntu ou um Mint. Ele pode realmente quebrar com facilidade. Agora sim, pessoal, em sétimo lugar, o Arch Linux, para quem quer controle total. O Arch Linux é minimalista, você instala basicamente só o que você quer e o Linux tem a proposta do faça você mesmo. Ele serve muito bem para usuários avançados, quem quer aprender profundamente como funciona o Linux e quem gosta de montar basicamente tudo do zero, quem tem tempo e tem paciência para fazer isso. Ele tem vários pontos fortes, ele é muito leve, ele é muito personalizável e tem uma documentação muito vasta. Porém, ele é difícil de instalar e requer uma manutenção manual, geralmente. Podemos dizer que o Arch Linux é para quem quer aprender Linux na marra mesmo, na base da força. Outra distro muito interessante é o OpenSUSE, que fica aqui na nossa oitava posição. Ele é mais para quem quer ferramentas profissionais, muito famoso na Europa, nem tanto aqui no Brasil, mas ele foca bastante em usuários avançados, administradores de sistemas, ambientes corporativos. Ele é realmente um sistema muito robusto, porém tem uma comunidade pequena aqui no Brasil. Então se você for instalar ele, a documentação em português vai ser menor, a quantidade de vídeos no YouTube também vai ser menor. Então pode ter esse problema, esse ponto negativo. Muito famoso lá fora, mas pouco aqui interno no país. Recentemente, pessoal, uma distro ganhou muita atenção das pessoas, que é o Zorin OS, fica em nono colocado na nossa lista. Ele é muito amigável visualmente e tem um foco muito grande para quem quer sair do Windows com elegância, sair de uma forma mais tranquila. Ele bombou muito ultimamente, também é um filho do Debian, assim como os demais citados no começo do vídeo, e ele tem um foco muito grande para iniciantes, para escritórios, para computadores mais antigos, ele roda bem, assim como o Linux Lite, ele tem a versão Zorin Lite, assim como o Ubuntu Lite, que tem o Lubuntu, ele tem o seu Zorin Lite. Quem quer um Linux bonito e basicamente sem configurar nada, ele vem todo pronto, ele tem um ótimo visual, ele é realmente muito leve e fácil de usar. Talvez o seu único ponto negativo que podemos destacar aqui seja a versão Pro, que ela é paga. Sim, tem isso no mundo Linux também, temos versões pagas dele. Pessoal, em décimo lugar fica o MX Linux, um dos mais leves do mundo. O MX Linux é conhecido por ser muito rápido e rodar basicamente qualquer computador. Então, por esse computador da Xuxa, super antigo, você vai conseguir executar o Linux nele. Serve para PCs antigos, hardwares fracos e quem quer leveza total. Ele é realmente muito leve, muito estável e consome um nível muito baixo de memória RAM. Computadores com até 1 GB de RAM conseguem executar ele, eu diria que razoavelmente sem problemas. O único ponto fraco dele, obviamente quando baixamos demais as especificações técnicas, seja a questão do visual mais simples. Ele não traz tantos softwares mais pesados, então ele é realmente um Linux mais simples. Esse carinha aqui serve muito bem se você quer começar no mundo Linux e tem um computador velho, não quer colocar no seu computador principal, porque ele é leve, você pode pôr uma máquina antiga que está parada e colocar ele para experimentar. Então, pessoal, resumindo o vídeo aqui, qual que é a melhor distro? Para iniciantes, Linux Mint ou Ubuntu. Para jogar, Pop! OS. Para hardware fraco, MX Linux. Para quem quer novidade o tempo todo, o Fedora. Para quem gosta de aprender Linux na marra, o Arch. Para empresas e sistemas críticos que vão ser pouco atualizados, o Debian. E para quem quer um visual bonito e leveza, o Zorin. E lembrando, pessoal, não existe melhor distribuição Linux. Isso é uma coisa um tanto tóxica da comunidade de Linux falar a minha distro é melhor. A distro
melhor é aquela que atende às suas necessidades, à sua experimentação, assim como linguagem de programação. É aquela que paga os seus boletos. Então, bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário do que você achou e até uma próxima. Valeu!